Se você já curtiu a página @hot.tips.brasil, segue as entrevistas do podcast Paladar Distinto e consumiu no restaurante indicado, tem uma novidade para você. Na Manga, você ganha benefícios ao registrar essa compra em nosso site. A partir desse registro, você acumula pontos e pode trocá-los por dinheiro na conta ou cupons de desconto em lojas como Americanas e iFood. Para mais informações, acesse nosso Instagram, @manga.app. 1, 2, 3. Bem-vindo ao Paladar Distinto, seu podcast de gastronomia. E hoje eu tenho a honra de conhecer um pouquinho mais sobre a gastronomia de Roraima. E eu tenho a honra de falar aqui com o chefe Beto Bellini. Tudo bem, Beto? Beleza, Gabriel, tudo certinho, cara. Obrigado pelo convite, uma honra, viu? O prazer é todo nosso aí conhecer um pouquinho mais da gastronomia local aí de Roraima, a influência indígena, que também deve ter bastante coisa, e conhecer, né? Então eu fico muito feliz de ter a oportunidade de conhecer. O Brasil é tão rico, né? A gente conhece tão pouco assim da gastronomia de diversos estados, então é fantástico pra gente até passar um pouco pros ouvintes que nos acompanham, conhecer um pouquinho da gastronomia, até, poxa, se tiver interesse, fazer um passeio, conhecer mais sobre a região, né, já está adaptado um pouquinho. Poxa, quero conhecer aquele prato que o Beto comentou comigo, conhecer aquele prato local que é tão gostoso, então vai ser muito, muito legal, muito bacana aí. Vamos nessa, vamos viajar pelo extremo norte, então. Vamos viajar um pouquinho pelo extremo norte. Conta um pouquinho, Beto, como que surgiu a gastronomia na sua vida? Como que você, paixão aí por gastronomia e tudo mais? Vamos lá, a história é longa, mas eu vou tentar ser bem sucinto, assim. Eu acho que gastronomia, vamos falar de culinária, não vou nem falar de gastronomia, porque gastronomia vai envolver outros aspectos que eu acho que não é bem o caso ainda. Nós estamos falando do prazer de cozinhar. Comer. Mesmo, isso, de comer, de cozinhar, isso, exatamente. Cozinhar. Não necessariamente de comer, viu? Porque, ao contrário do que o pessoal pensa, chefe de cozinha é o que menos come. A gente faz para as pessoas, mas quando termina a noite vai terminar no cachorro quente, no misto quente, entendeu? Verdade. Boa. Então, assim, cara, eu acho que o prazer de manipular o alimento, ele vem desde que a gente nasce, na verdade. Desde criança a gente está acostumado com essa alquimia que é a cozinha, né? Que é você pegar um alimento num estado e transformar em outra coisa. Não necessariamente mudar só o estado do alimento, mas transformar num prato, de fato, né? Então, eu acho que todos nós, invariavelmente, com maior ou menor grau, temos aquela ligação realmente com a cozinha, com a comida, com a alimentação desde crianças, né? Mas aqui para o norte isso é muito forte, cara, porque a gente tem essa coisa de estar muito ligado realmente à questão família e principalmente as festividades familiares, né? Certo. Então, assim, desde pequeno a gente está meio que acostumado para a cozinha aqui por aqui, para fazer um salgadinho, fazer um docinho, fazer um pratinho ou outro, ajudar a mãe, a avó, a tia, naquele aniversário que vai a família toda e tal. Então a gente já começa a nossa história meio que daí, né? No meu caso especificamente, eu tive várias referências familiares mesmo que eu considero marcos, assim, de divisores de água na minha vida em termos de lembranças, porque cozinha é muito isso, né? Lembranças de sabores que você guarda para sua vida toda, né? E aí, pô, tem minhas tias super doceiras, outras tias que eram maravilhosas cozinheiras de comida salgada mesmo, aqueles pratos. E aí, depois disso, não, a gente vai entrando na fase mais adulta e vai começando a gente a ter que se virar com a questão da alimentação. Quando eu me mudei para Roraima, isso há 13 anos atrás, eu não sabia cozinhar assim muito, não. Eu cozinhava assim o básico e olha lá, era assim. E eu tinha muita saudade das comidas da minha mãe, cara. E aí eu ligava para ela, mãe, me passa essa receita. Como é que você fazia isso? Aquele feijão, como é que tá com aquele gosto, sabe? E aí começou realmente a, digamos assim, voltar a questão de brincar com a cozinha, de pegar realmente os insumos e começar a tentar chegar naquele ponto que você traz de volta as memórias afetivas, né, na cozinha. E aí eu não parei mais, cara. Depois que eu comecei com isso aí, eu não parei mais. Que legal, que bacana. E você é de Manaus, né, Beto?
Sou manauara, cara. Manauara, 47 anos. Já estou aqui há 13 em Roraima. Que legal. E é legal essa história aí, porque falando ainda dessa questão das lembranças e de... Eu me lembro que quando começou essa história de cozinha aqui, eu morava sozinho, eu não era casado ainda, eu morava sozinho. E aí, cara, chegava um ponto que a gente não tinha mais condições de sair para comer fora. Porque aqui ainda é uma cidade, apesar de ser capital, uma cidade pequena, então a gente meio que tem um círculo muito fechado de estabelecimentos que você sai para almoçar, para jantar. E aí, com 3 meses de Boa Vista, eu já tinha meio que feito o circuito e já estava meio que, putz, de novo, ou vai ser a pizza ou vai ser o churrasco lá do fulano. Aí eu falei, não, agora eu preciso começar a fazer a minha comida, até por questões financeiras, né? Que acaba economizando mais. Né? E aí a gente começou com essa história de... E foi o auge, não sei se você lembra disso, mas naquela época foi o auge dos primeiros grandes programas de gastronomia na TV por assinatura. Todo mundo tinha programa. Sim, verdade. Tinha muito programa de fora, né? Muitas referências, assim, eu acabo falando com muita gente, o pessoal fala, poxa, E eu comecei a virar o doidinho do controle remoto, saca? De ficar gravando tudo, porque eu queria aprender coisa nova, diferente e tal. E foi legal, cara. Foi por aí. Poxa, que demais. E falando, Beto, assim, em ingredientes, né? Tanto aí do norte e tal, assim, tem muita presença, assim, da culinária indígena também, né? De muita presença, né? Isso... Conta um pouquinho tem pra bastante. gente. O norte, de um modo geral, existe até um autor famoso da área da gastronomia, que é utilizado como referência em todas as faculdades hoje, é o Câmara Cascudo, né, que foi um antropólogo brasileiro, na década de 50, escreveu muitas coisas sobre a cultura alimentar brasileira, e ele fala exatamente isso, que talvez a culinária raiz mesmo do Brasil, aquela que sofreu menos interferência de fora, é a culinária do norte, né? Porque está muito ligada com as raízes indígenas mesmo. Isso é fato. Se você rodar por todos os estados da região norte, você vai ter alguns ingredientes, alguns pratos que são meio que comuns. Certo. Então, assim, o que não pode faltar na alimentação do Amazônia? Né? Mandioca, certo? Peixe e pimenta. Sim. E as nossas frutas, porque a gente está talvez no maior celeiro de frutas isso que eu te do falar. mundo. É a Amazônia, né? Então a gente não tem como estar dissociado da questão das frutas. E questão de prato, assim, conta para os nossos ouvintes alguns pratos famosos aí. Eu vi alguns aqui, que até um que também né, vem, acho que da gastronomia indígena, que é damorida, que chama? É assim mesmo? Damorida. Damorida? A damorida é um prato que tem uma raiz muito forte, realmente, de culturas ancestrais. A gente costuma chamar as culturas indígenas de culturas ancestrais, porque elas, na verdade, existem muito antes até do Brasil ser Brasil, né? De a gente constituir estados e tudo mais, os indígenas já estavam por aqui, desenvolvendo todas essas técnicas, descobrindo todos esses ingredientes que a gente tem à disposição hoje. São eles os grandes responsáveis por essa difusão desses ingredientes. Então, assim, a gente tem a damorida, por exemplo, como um prato muito... Eu até dei uma entrevista essa semana para um documentário que a gente está fazendo aqui sobre a gastronomia de Roraima. Perguntaram assim, chefe, qual é o prato, quando você fala em Roraima, que você vem à sua cabeça? A damorida, sem dúvida, talvez seja o primeiro da lista. É o primeiro da lista, inevitavelmente. Damorida. Damorida eu acho que é o primeiro da lista, porque apesar de ser um prato que existe em todas as culturas tradicionais indígenas, o que é a damorida? Um caldo, certo? E você tem também a presença de uma proteína, que aí depende do que vai estar disponível para o índio naquele momento. Pode ser uma caça, pode ser uma carne bovina, pode ser... Mas geralmente peixe, tá? Geralmente é o peixe, que é mais fácil de ter acesso. E aí você tem o quê? Os temperos que o índio tem à disposição para utilizar. Basicamente o que é? Beiju, que é a mandioca, e você tem pimenta. Então, assim, pimenta é um caldo apimentado, onde você tem a proteína, mas você tem também... digamos assim, o exotismo e a essência das pimentas, dando todo esse toque, inclusive de energia, né? Energia, de trazer sim, uma sustância. Entendeu? Isso, é basicamente isso. Então, você vai encontrar esse prato, talvez, em várias outras culturas indígenas, com outros nomes. Né? No Amazonas, por exemplo, se chama quinhapira.
Ah, ele muda de nome entre as regiões, ele vai mudando um pouco de nome. Exato, exato. E talvez um ingrediente ou outro. Aqui, por exemplo, é comum a gente colocar também um ingrediente que é bem característico aqui da região mais do extremo norte, que é o tucupi preto. Ah, tucupi preto. O tucupi, até uma dúvida. O tucupi, ele é a massa da mandioca, não? Tipo assim, a massa não, o sumo, né? É o sumo da mandioca, exatamente. Ela é ralada, aí aquela massa ela é espremida e aí você tira aquele sumo é o tucupi. Não pode ser de qualquer tipo de mandioca, porque se for a mandioca mesmo brava, que a gente chama, ela tem o ácido cianídrico, né? Então ela é tóxica, pode até matar. Não, ela pode não, ela mata. Mata. Se você tomar o sumo realmente espremido ali na hora, você mata. Você morre. O tucupi, ele tem que ter fermentação, não? Não. Não, ele é fermentado, mas ele passa primeiro por um processo de fervura para você poder tirar esse veneno, tá? Então você elimina o veneno com a fervura e aí depois disso ele passa por um processo de fermentação. Eu particularmente gosto desses que são mais ácidos mesmo. Tem realmente essa presença forte da fermentação. Tem gente que já não gosta muito, né? Então assim, mas há muitas variações realmente. Cada estado você vai encontrar o tucupi, mas talvez o mais reconhecido e conhecido é realmente o do Pará. Certo. E você estava falando, eu acabei te cortando. Tem o tucupi preto. O tucupi preto também, para nível de Brasil, Roraima é talvez o grande representante desse ingrediente, porque a gente encontra aqui com uma certa facilidade. Apesar de que o roraimense mesmo não conhece, tá? Então, assim, se você perguntar de 10 pessoas, quem já viu, já provou o tucupi preto, talvez 8 ou 9 vão dizer para você que nunca experimentaram na vida. Aí ele é um tipo de mandioca, diferente? Não, na verdade ele é feito da mesma forma, mas os índios utilizam uma lenha, ele recebe uma espécie de uma defumação, porque ele é cozido num tacho a lenha e ele é deixado reduzir para apurar por horas. E aí ele vai reduzindo, vai mudando de cor, vai mudando de textura, vai encorpando e vai ficando tipo... Cara, as pessoas falam que parece shoyu, mas para mim lembra muito mais um petróleo mesmo. Ele é viscoso e escuro mesmo, parece a cor de óleo, sabe? Caramba. E assim, é um ingrediente fantástico, porque o tucupi, ele já é o que a gente chama de umami, né? Que é aquela outra sensação. É o quinto sabor, né? Isso, o quinto sabor. Esse preto, ele concentra muito umami. Porque você tem o azedo, o amargo presente, o adocicado presente. Você tem todos esses sabores concentrados, muito concentrados. E ele é super versátil, entendeu, Gabriel? Você consegue usar para fazer pratos doces, sobremesas, como eu fiz aqui, por exemplo, o pudim junto com a minha amiga Norma Pereira, lá da comunidade Wapixana. Ela que deu a ideia da receita. Pô, chefe, será que rola fazer um pudim de tucupi preto? Eu falei, caramba, que sacada, Norma, genial. Que demais. E aí ela fez, cara, a única coisa que eu tive um trabalhinho para fazer foi ajustar medidas, quantidade, mas a ideia é 100% dela, olha que coisa legal. Nossa, que demais. Isso, comunidade indígena. Que bacana, e o legal é combinar exatamente essa tradição indígena a gente com outro prato nosso, né? Você falou um pudim, fazer um negócio diferente. Exato, não, quando ela falou isso, eu falei, nossa, sacada genial, cara, genial. Eu me lembro que ela tentou fazer essa receita lá na comunidade, num fogãozinho assim, que não era, muito adequado para fazer, acabou que não funcionou, porque a água do banho-maria acabou entrando na massa, enfim, não deu certo. Mas ela plantou na minha cabeça a semente do prato, entendeu? E aí eu falei, não, Norma, esse prato aqui eu vou melhorar ele, eu vou arrumar ele, mas o prato é seu. Eu vou ser coautor só. O crédito é todo seu, porque foi uma ideia, uma sacada genial, cara. Que bacana. E olha, eu vou falar uma coisa pra ti. É surpreendente. É surpreendente um prato. Sabor assim, é um negócio. Nossa, incrível, né? O tucupi preto, ele tem potencial, por exemplo, para substituir o café, cara. O café? Se eu pegar uma colherinha de chá de tucupi preto e diluir num pouquinho de leite morno, eu tenho uma espécie de café com leite amazônico, vamos colocar assim, que é, cara, fantástico, fantástico. É um sabor completamente novo, assim, sabe? Muito legal.
E é o que você falou, né, Beto? Então, assim, o pessoal, né, local aí de Roraima não conhece, imagina o Brasil, né? Imagina, é É. uma coisa muito bacana você ter contado, assim, porque a gente não conhece, né? E eu acho que o grande papel nosso, das pessoas que estão à frente dessa questão da cozinha, né, da culinária, da gastronomia, mais do que simplesmente fazer pratos, é exatamente divulgar esses ingredientes e mais, divulgar a origem desses ingredientes. Exato. Porque eu acredito demais, a gente não só serve um prato de comida à mesa, a gente serve história, a gente serve Sim. cultura, a gente serve a história de vida de algumas pessoas que dependem desse ingrediente para poder sobreviver. Então as pessoas precisam começar a entender isso, que a gente é meio que responsável socialmente por muitas coisas também quando a gente está na cozinha, entendeu? Com certeza, é algo bem maior, né? Muito, muito legal. E o consumo de carne de sol também, Beto, é bastante, né? Muito, muito. E tem uma explicação muito tranquila para isso, tá? Primeiro porque o próprio indígena, a técnica da salga ou da defumação para você ter uma conservação maior do alimento, já é uma coisa também que o indígena já faz há muito tempo, né? Com a chegada dos portugueses, cada vez que foi entrando mais gente, trazendo a questão do sal, por exemplo, que não era tão presente na cultura indígena, os indígenas começaram também a adaptar isso juntamente com todo esse pessoal que imigrou, e aí surgiu para o Brasil essa unanimidade também, que é a carne salgada ou a carne de sol, né? Cara, e assim, aqui especificamente é muito forte, por quê? Porque eu costumo dizer, Gabriel, que Roraima é um grande mix do Brasil. O estado é muito novo, ele tem um pouco mais de 30 anos de existência oficial, né? Mas a gente tem muita gente que imigrou de todas as partes do Brasil para vir para cá. E é inevitável que com essa imigração você traga também seus costumes do seu local, né? Os gaúchos trouxeram, por exemplo, a prática do churrasco de fogo de chão, que a gente não tinha aqui, Nossa. né? Aí você tem os nordestinos, são a grande massa que construiu esse estado, trazendo todas as suas características de gastronomia para cá, incorporando com a gastronomia indígena daqui de Roraima. Aí a gente vai ter, agora mais do que nunca, a interferência da cultura venezuelana, que agora com a imigração é fortíssima. Cara, não é raro você sair para comprar pão e a galera tá falando em espanhol agora. Tá muito latente, muito forte aqui. Problema econômico lá, né? Então tá vindo muito. Isso. E olha, isso não tem volta. Isso é uma manifestação sociológica e cultural que a gente está experimentando aqui, a gente só vai ver o resultado disso talvez daqui a 20, 30 anos é que surjam novos pratos, novas coisas, Exato. já com essa influência totalmente venezuelana, entendeu? Mas a gente já tem aqui, viu? Tem aqui o grande sanduíche da Venezuela, chama Pepito. E o que mais tem aqui agora é lugarzinho onde você vai e compra e come os pepitos. Nossa. É sensacional, é muito legal. É a base do que, assim? O pepito é um pão francês cortado ao meio, chapeado, e aí você tem uma carne toda trinchada por cima com uma saladinha e tal, e uma maionese que eles fazem de salsa, que é um negócio espetacular. Nossa, cara. Caramba. E aí é um sanduão desse tamanho aqui. Daqui a pouco eles começam, né, a crescer, empreender, né, começa pequenininho, daqui a pouco vão ter restaurantes, né? Já venezuelanos. Provavelmente assim, não, já tem. Já tem também? Já tem. Já tem. Porque assim, teve muita gente que veio de lá para cá também, que tinha condições lá, sim, né? Sim, mas que saíram do país, exato. Que na verdade acabou tendo que ser obrigado a sair. Obrigado, né? Com certeza. Toda... E aí, quer dizer, já tem alguns empreendimentos aqui que são realmente de pessoas que já atuavam na área lá e que acabaram vindo para cá para continuar o seu negócio. E aí a gente tem influência, por exemplo, da outra nossa grande fronteira aqui, que é a Guiana, que é um país que quase ninguém ouve falar, ninguém conhece, né? No resto do Brasil, acho que ninguém sabe o que é Guiana. Assim. Mas aqui fica 1 hora de distância, cara. Nossa, 1 horinha, né? Isso que a gente faz. Vocês estão muito ao norte, né? É próximo, né? 1 hora de distância você está na Guiana. E aí, quando você vai num supermercado lá em Letem, por exemplo, que é a primeira cidade da fronteira ali na Guiana já, cara, você já tem ingredientes que são completamente diferentes assim, do que a gente está acostumado, né? Em 2016 eu trouxe aqui para Roraima, aqui para o Clube Gourmet, que a gente tem uma escolinha de gastronomia aqui, que funciona aqui em casa mesmo. Sim. Eu trouxe o Lucas Coraza, o chefe Lucas Coraza, para fazer uma oficina de confeitaria. 2 dias foi um sucesso e tal.
Que demais. Cara, e o Lucas queria ir em Letten. Falei, vamos. Rapaz, parecia que ele estava na Disney. Porque, eu te juro, porque é o seguinte, é muita coisa diferente mesmo, muita coisa, Sim. muito para quem fica buscando essa coisa de novos sabores, novos ingredientes. Nossa, foi um deleite, assim, você tem a Índia aqui do lado, porque a influência de colonização e de população da Guiana tem muito indiano, né? Então Indiano. você tem aqueles temperos indianos assim à disposição aqui. E isso também acaba interferindo aqui também, uma hora ou outra. Uma hora também vai aparecer uns restaurantes aí, né? Da região. Exatamente isso. Então, assim, aí fora isso, a gente tem aqui a fronteira com o Amazonas e a fronteira com o Pará, que aí necessariamente você tem realmente essa influência muito forte do norte também, e toda a influência dos imigrantes que vieram para cá, principalmente na época do garimpo, que ainda estava legalizado, então a galera veio em busca do ouro, né? Dos diamantes e tal. Então veio muita gente de fora mesmo e constituiu, e a gente tem colônias, por exemplo, de maranhenses. A gente tem municípios aqui que foram constituídos como um núcleo familiar pequeno de alguns imigrantes e que hoje se transformaram num grande centro de referência para essas famílias aí que vêm de outros estados para ficarem por ali, porque tem toda uma referência cultural deles e tal. É muito legal isso. Então, Roraima é isso, cara. É um grande Brasil num pedaço de terra pequeno, assim. Você vê que legal, a gente conversando, você nem tem ideia, né, de tanto legal assim que é, né, que você falou, tantas essas influências, né, da Venezuela, da Guiana, né, povos de outras culturas também que vieram, né, tal. Você tocou num assunto que é muito legal e que eu acho que é talvez o grande barato de a gente realmente bater um papo sobre Roraima, é a questão indígena. Infelizmente, ainda existe uma espécie de uma cisão entre brancos e índios, mesmo aqui. Cara, mas a gente está talvez no estado que tem a maior presença concreta de indígenas, participantes mesmo, atuantes na sociedade, talvez seja aqui em Roraima, entendeu? É uma mistura muito grande. É difícil você encontrar uma pessoa que não tem uma raiz indígena. Muito difícil, entendeu? Então, assim, acho que o dia que a gente realmente parar com essa bobagem de discriminação, de separação, de índio não sei o quê, a gente, quando acabar com isso, Sim. a gente vai ter juntos um poder, uma riqueza nas mãos, cara, que o mundo tá louco para descobrir, entendeu? Eu achei isso muito, muito interessante também. Olha que legal. Eu conversei com outro chefe, o chefe Rodrigo. Ele já está há um bom tempo na Austrália. Ele foi para Nova Zelândia, ficou um tempo lá. Depois ele viu que na Austrália tinha mais oportunidades, tal. E ele mudou para a Austrália, né? Então, um chefe assim muito legal. A gente conversou lá demais, né? Sobre as influências, carne de canguru, né? A gente fala, putz, será que come, não come? E é fantástico. É super uma carne magra, né? Que dá para fazer altos pratos, assim. Alguns crustáceos, tem um tal de abalone, que é tipo um molusco, assim, gigante, assim, parece um frango. A gente nem acaba conhecendo, né? E ele estava falando isso, assim, ele estava falando da cultura, porque tem também, né, as tribos lá as tribos locais lá da Austrália, e tem uma super discriminação, assim, contra eles também, então eles não são inclusos na sociedade, você não vê eles nas empresas, assim, e é diferente um pouco da Nova Zelândia. Na Nova Zelândia tem os maoris, né, tem os maoris lá e tal, e eles são super inclusos, sabe, na sociedade, então eles estão nas empresas, eles, sabem, estão muito na cultura ali, então fala, poxa, uma coisa louca, né, porque eles estão próximos ali, são outros grupos, né? São outros grupos assim, mas ele num lugar é super bem relacionado, assim, incluso, né? E na Austrália tem essa discriminação assim absurda, sabe? Assim, então é triste, né? A gente ainda vê, né? Lá e aqui também, né? Que acontece às vezes. Aqui é tão verdade isso que eu te falei dessa presença indígena, do elemento indígena, né? Das culturas indígenas todas aqui. Eu estou aqui na frente de casa. Aqui para trás passa um rio, é o rio Cauamé. Não é raro bater índio mesmo, que não fala nem português, aqui na porta de casa, para pedir comida, às vezes. Eles vêm a pé, cara, eles são nômades, eles ficam andando, atravessam o rio aqui, porque o rio não é muito fundo. Então eles vêm, é surreal. Você às vezes está aqui tomando café, tem um grupo de índios aqui. Então, assim, cara, mas olha que beleza que é isso, né, cara? É uma beleza isso, na verdade.
Mas tem gente que, infelizmente, não enxerga dessa forma, cara. E, nossa, o que você falou então mesmo, não, é um dos lugares do Brasil que tem a maior presença, né? Do jeito que você está falando, né? Assim, É. muito próximo, assim, eles ainda... Exato. Não é uma coisa, tipo de filme, né? Que você tem que ir para um lugar muito distante para poder encontrar. Ou entrar muito na mata, assim, às vezes pelas comunidades que devem ter. Tem esses, mas existem comunidades que são muito próximas mesmo, muito próximas mesmo. Eu acho que essa é a grande beleza do Brasil, sabe, cara? Essa mistura, o Brasil sempre foi isso, e é muito triste a gente ver, às vezes, alguns grupos fazendo uma segregação, né, cara? Sim. Quando, na verdade, o nosso país nasceu dessa mistura, né? Ele se construiu disso, né, cara? Sim. Então, e com tanta cultura, né, de ervas, né, de aprendizado, assim, que a gente... Exato. Né, Nessa mesma entrevista que eu dei essa semana, eu falei isso, a gente fala muito daquilo que a gente ainda tem à disposição, tem muita coisa que a gente já perdeu, porque com o passar dos anos vai deixando de consumir, vai deixando de... E vai se esquecendo isso. Agora, você imagina o que a gente ainda não descobriu. Que não conhece, né? Que às vezes... E a gente nem sabe, né? Assim, o porquê de um prato que eles fazem aí, ou utilizam, a gente nem tem noção, né? Assim, você sabia que os índios consomem moluscos, por exemplo, e crustáceos? Existem escargots, alguns caramujos, algumas lesminhas que eles consomem. Olha. Existem espécies de camarões, de caranguejos que eles consomem. Então, e a gente aqui achando que está abafando, né? Que está conhecendo tudo. Eu não sei se foi numa entrevista sua que eu vi, ou foi de um outro amigo, falando que eles, assim, na mata, assim, a parte de cogumelos e tal, eles acabam sabendo exatamente, assim, pela cultura mesmo. Foi, esse aqui pode comer, esse aqui é venenoso. Não sei se foi através da sua entrevista que eu escutei. Porque é essa tradição cultural que a gente precisava valorizar, entendeu? Exato. Se hoje a gente tem, por exemplo, os cogumelos Yanomami entrando no mercado, fazendo sucesso em vários restaurantes famosos do Brasil. Eu queria te perguntar assim, mais sobre esse cogumelo, se pudesse até comentar com a gente. Já vamos comentar então agora, aproveitar o embalo. Se hoje a gente tem esse ingrediente, por exemplo, presente no nosso mercado brasileiro, a gente agradece aos índios. Porque você imagina que, provavelmente, ao longo de gerações, muitos indígenas perderam a vida porque comeram um cogumelo que era venenoso. Para que outro aprendesse que não podia comer aquele e soubesse exatamente quais podem ser coletados e ingeridos, né? Então, assim, a gente deve isso a eles, por exemplo, né? Então, assim, hoje os cogumelos Yanomami, eles são coletados, isso é bom ficar bem claro, eles não são produzidos, cultivados, não existe uma fazenda de cogumelos, entendeu? E quem determina a produção é a natureza. Tem ano que vai dar mais cogumelo, tem ano que vai dar menos cogumelo, e quem seleciona qual espécies de cogumelos fazem parte do pacote comestível são exatamente as comunidades tradicionais de Yanomami. Conhecem exatamente o que dá para comer e o que não dá para comer. Que bacana. Assim, é um ingrediente ímpar que não deve em nada, por exemplo, a um shimeji, a um shiitake, a um fungo, nada. É um cogumelo brasileiro também, está na Amazônia, no extremo noroeste do estado de Roraima, área de dificílimo acesso. Os Yanomami, eles são nômades também, eles circulam entre o Brasil, Venezuela, eles ficam rodando essa área. Então, assim, o índio, ele é muito mais inteligente do que o branco, em termos de utilização do espaço, né? Ele sabe que aquela terra que ele já usufruiu, ela precisa de um descanso para poder voltar a produzir de novo. Então, ele sai daquela que ele já exauriu, de certa forma, a produção dela, vai para outra para poder dar tempo de que aquela anterior se recupere. Nossa, olha aqui. Por isso que eles ficam... Que inteligência. Assim, Por isso que eles ficam circulando, né? Sim, que bacana, que bacana. Eu vou depois passar essa entrevista eu fiz uma entrevista com o Dr. Marcelo, lá do Sul, e ele é especialista em cogumelo e tal, e é muito legal, Beto, que ele encontrou a primeira trufa brasileira lá no Sul. Você já parou para pensar que isso é muito louco, porque assim, a gente costuma, o brasileiro, ele é vira-lata demais, o brasileiro. A gente dá valor para tudo que é de fora, né, cara? Mas por quê? Porque a gente não pesquisa as coisas que tem aqui dentro. Então o Marcelo, ele foi sensacional nisso, porque a gente sempre se perguntava, não é possível, cara, que só exista trufa na Europa, né? Só existe
sei lá no Sudão tem que ser plantada pelo... Não, cara. O Brasil é muito grande, o Brasil é Muita coisa, sensacional. né? O quanto de coisa Tem ele deve muita ter, né? coisa. Muitas regiões, assim, e tal. Putz, cada coisa incrível, né? E a gente deve exatamente a essas pessoas também, cara, que mergulham de cabeça na pesquisa, sabe? Eu realmente aplaudo. A gente tem uma instituição no Brasil que pouca gente dá valor, mas que o trabalho dessa instituição é um negócio assim. Eu digo para eles que ainda bem que eles não são cozinheiros, porque senão a gente estava ferrado. É o pessoal do INPA, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, né? O INPA, cara, ele é um manancial de conhecimento sobre ingredientes da Amazônia. Todo chefe de cozinha que se preza, que quer trabalhar com ingrediente brasileiro, deveria, pelo menos uma vez na vida, ir a Manaus para fazer uma investida lá no INPA e dar uma pesquisada em todos os catálogos e livros que eles têm já sobre informações nutricionais, a questão de utilização, o que dá para fazer, o que não dá. Por isso que eu falo, ainda bem que eles não cozinham. Porque se os pesquisadores cozinhassem, a gente já tinha perdido o emprego, cara. Tá ferrado, que legal. Ô, Beto, e na parte também de peixes, né? Tem muita coisa também, né? Caldeirada, né? Tem muito prato, né? Também que você falou com peixe, né? Aí entra na criatividade também da tradição de preparos diferenciados, né? Com relação às espécies de peixe. Aqui em Roraima, incrivelmente, a gente, mais para o sul do estado, é que a gente vai ter uma variedade de consumo de espécies maior. No Amazonas, no Pará, em outros estados, você tem o consumo de diversas espécies de peixe. Aqui, nem tanto. Aqui em Boa Vista se consome muito mais. Basicamente, 3 espécies de peixe distintas. O tambaqui, o dourado e o filhote. São esses 3. E agora a matrinchã, que é um outro peixe que está começando a entrar também, mas que não é assim muito difundido. Assim, não. Em Manaus o matrinchã é mais difundido. Isso, né? muito mais, O pirarucu exatamente. também tem alguma coisa? Pirarucu também o pessoal consome um pouco? Pirarucu tem, mas ele vem também de lá para cá. Ele vem de lá. Ao contrário do tambaqui, que a gente manda daqui para lá. Eu não sabia. Eu pensei que o tambaqui fosse de lá. O tambaqui em escala, em produção de escala, hoje o Roraima é um dos maiores produtores de tambaqui do Brasil. Então a gente também consegue fornecer para uma boa parte do mercado de Manaus. O tambaqui que você às vezes está comendo no restaurante de Manaus, ele provavelmente saiu daqui de Roraima. São fazendas de criação de tambaqui. A gente tem alguns dos maiores produtores do Brasil aqui no estado de Roraima. Então tem muito tambaqui na brasa aí, que é uma delícia, né, cara? Puta. Muito, cara. Muito, muito mesmo. Assim, Nossa. Todo tipo que você imaginar. É demais, né? E aí, assim, você vai ter as famosas caldeiradas, você vai ter as muquecas, que é diferente da muqueca que se faz lá na Capixaba, a muqueca baiana é diferente, né? Aí você vai ter o peixe frito mesmo, o peixe assado na brasa, o peixe de forno. Então, assim, o peixe realmente ele é extremamente consumido. Mas aqui, em Roraima especificamente, é em pé de igualdade com a carne de sol. A carne de sol aqui, porque a gente tem uma produção de gado relativamente boa, que atende o mercado local, né? Atende Sim. bem o mercado local. Então, assim, o consumo de carne vermelha aqui é alto também. É alto também. Roberto, e tem um prato também que é bem famoso aí, que a gente não pode deixar de falar, que é a paçoca com banana, né? Esse aí é outro clássico, né? Eu coloco isso com a damorida assim, ó. A paçoquinha de carne de sol pilada com farinha e tostada, né? Ela é um clássico dos roraimenses, do lanche do fim da tarde, do café da manhã, de qualquer hora. É o lanche de qualquer hora, na verdade. Porque também ela tem bastante valor nutritivo e ela faz o que a gente chama de forra a barriga, né? Então você consegue se satisfazer comendo uma boa paçoca de carne de sol com banana. Ela é desfiada, né? Ela é desfiada assim, né? Batida assim no pilão, né? Que dizem, né? No pilão e tal. E serve com farinha e com banana, né? É uma carne de sol que ela pode ser fritinha para ficar até mais crocante e aí pilada junto com a farinha ali. Cara, aí é uma técnica que parece fácil, mas não é, tá? Não é muito fácil de fazer, não. Não, porque tem que saber a quantidade exata para equilibrar a quantidade de carne, a quantidade de farinha, entendeu? Então, assim, eu, por exemplo, não ouso
fazer. Eu deixo as senhorinhas que já estão acostumadas, os senhorzinhos que já estão acostumados a fazer paçoca. Eu prefiro valorizar o trabalho deles, ir lá e comprar, entendeu? Com certeza. Roberto, suco também, né? Que você falou, fruta aí na região é demais, né? E tem alguns sucos que eu nunca. Nossa, eu confesso que eu nunca tinha escutado, assim, que é o suco de buriti. Buriti. Não sei se é bacaba que chama, bacaba, aluá. Bacaba, isso. Aluá, Assim, caxiri. O caxiri é outra coisa. O caxiri já entra na parte das bebidas fermentadas de origem indígena. Já começa a ter um teor alcoólico, né? Mas, assim, fruta, incrivelmente, Gabriel, aqui, apesar de a gente estar num lugar que eu considero o maior celeiro do mundo para a questão de variedade de fruta, a gente ainda cai muito na mesmice de fazer sempre as mesmas frutas que são tradicionais. Então cupuaçu, maracujá, entendeu? Mas a gente tem realmente, o araçá, o murici, o buriti, a gente tem a sorva, a gente tem, aqui em Roraima especificamente, a gente tem a época do caju, cara. Caju, nossa, caju Então assim, o aproveitamento é mínimo perto do que a fruta oferece, entendeu? Não é raro você ver ao redor de Boa Vista, ao redor do estado inteiro, mas aqui na capital principalmente, muitos pés de caju, que na época, cara, você olha para baixo, está fazendo lama de fruta, porque as pessoas poderiam, por exemplo, recolher para estar fazendo doces, compotas, tortas, os pratos veganos, substituindo o peixe ou a carne pela própria carne do caju, que fica um espetáculo. Caramba, então, assim, nós temos isso. Aí tem outras frutinhas que a gente tem aqui que já estão até meio que caindo aqui. De tradição, que é o dão. Não sei se você ouviu falar do dão, que é conhecida como maçã de pobre. Ela é uma frutinha desse tamanho verdinha que você morde e ela realmente tem uma similaridade com a textura da maçã. Olha! Né? Qualquer terreno baldio você encontra pé de dão aqui. Pé de dão, nossa, nunca... Fazer um monte de coisa. Caramba, que bacana. Até depois eu te passar, eu gravei também com a Irani sobre punks, né? Sobre plantas alimentícias não convencionais, assim. É exatamente isso. Eu falo, às vezes nasce um negócio e a gente nem sabe o que é. É o que você tá falando. Esse dão tá nascendo aí na região, né? E num terreno, assim, acaba nascendo, acaba os passarinhos, às vezes isso aí. faz a... E aí uma pessoa desprevenida passa e diz que aquilo é mato, né? Isso é mato, não serve pra nada, né? Tem outro prato também que eu tava vendo que parece que é bem bacana, é um picadinho de carne de sol na nata do leite com legumes também. Isso aí é um clássico nordestino, na verdade, né? A carne de sol na nata do leite, ela é clássico no Nordeste. No Nordeste. E aí, como a presença nordestina é forte aqui, realmente muito forte, aí acabou que chegou. Talvez uma coisa que fique muito caracterizada a uma região específica, um estado específico do Brasil, a vinagreira, né, que é o hibisco, que está muito ligado ao Maranhão, que é o arroz de cuchá, que eles chamam lá. E aqui existe também, claro, em menor quantidade, mas a gente consegue ainda identificar isso, a presença da vinagreira, porque a comunidade maranhense é muito presente no estado de Roraima. Se eu não me engano, na última pesquisa que lançaram, o Ibope lançou aqui, o IBGE, desculpa, em torno de 30%, 25% a 30% da população roraimense tem origem no Maranhão. Então, comer arroz e comer vinagreira não é algo fora da realidade. Desculpa a ignorância, o que seria a vinagreira? A vinagreira é a folha do hibisco. A folha do hibisco. A gente usa para fazer aquele chá de hibisco. Sim. A vinagreira são as folhas. É a folha do hibisco. E a gente dá uma branqueada nelas e fatia e faz ela misturada com arroz, com mariscos, com camarão. E, cara, você come isso muito no Maranhão, mas aqui a gente consegue encontrar também. E tem também o pé de moleque, né? Pé de moleque assado, que é um pé de moleque diferente também, né? Que é assado na folha da bananeira também. Folha da bananeira. Na folha da bananeira, isso mesmo. Que demais, cara, que demais. E é utilizada, na verdade, para fazer, às vezes, de panela, né? A folha da bananeira, ela substitui muito a panela aqui na Amazônia. Ela é resistente ao calor, tá? E aí a gente consegue defumar as coisas, assar, cozinhar, tudo utilizando também a folha da bananeira. Que bacana, Beto, que bacana.
Poxa, mas legal. E também você teve uma participação muito legal lá no livro, né, da Panamazônica também, né? Um livro muito bacana. Isso, a Associação Panamazônia, lá de Manaus, a sede é em Manaus, mas tem integrantes em alguns países, na verdade, da América do Sul, que compõem aí a Amazônia, né? E foi bem legal, fizeram o convite e entrei com 3 receitas, um consomê de cogumelo Yanomami, que é inclusive a foto de capa do livro, fui brindado Nossa, com esse presente também. Que demais. A carne de sol que eu faço com o purezinho de mandioca, que na verdade eu chamo de farofa cremosa, porque a base é a farinha, né? Eu faço com a farinha e a carne de sol, e o outro foi o pudim, exatamente o pudim de tucupi preto da Norma Pereira, o Amichana, que eu coloquei também no livro, até como forma de homenageá-la e homenagear também a cultura indígena. Que bacana, Beto. Poxa, que legal, Beto. Eu queria te agradecer, viu? Tem alguma outra curiosidade que você queira contar? Não, eu queria convidar, na verdade, todo mundo, a quando a gente puder estar mais tranquilo, para estar conhecendo melhor o nosso país, venha para Roraima. Você não vai se arrepender, você vai descobrir coisas que você não imaginava que existiam no Brasil. Talvez algumas das cachoeiras mais bonitas do nosso Brasil estejam aqui nesse estado. Essa imersão fantástica na cultura indígena, que é muito, muito presente, muito forte aqui. Você não precisa andar muitos quilômetros para encontrar uma comunidade indígena aqui no Roraima, né? Os nossos rios, que são maravilhosos. A gente tem lagos aqui, cara, que parece que você está no Caribe. A água verde, cristalina, transparente, com Verdade, vento e ondas, nossa. juro para você. Foi uma das coisas que me fez apaixonar por esse estado, foi essa beleza incrível aqui da natureza de Roraima. Aqui, cara, aqui atrás de casa, a mais ou menos 3 quadras, eu levo meus filhos para tomar banho de rio. Nossa, qualidade de vida é incrível, né? O rio corta por dentro da cidade e ainda temos o privilégio de serem águas limpas, né? Ainda temos aqui uma natureza relativamente intacta aqui, é muito importante isso, para a gente poder dar essa qualidade de vida, entendeu? Muito legal estar por aqui, é um privilégio. Eu queria poder que outras pessoas do Brasil e também do mundo, mas principalmente os brasileiros, Conhecer, pudessem né? vir para cá para conhecer e poder falar tão bem quanto eu, amazonense, falo de Roraima. Nossa, deve ser incrível mesmo. Tenho muita vontade aí de conhecer, assim, passar toda essa loucura aí. A gente acabar conhecer tantos lugares incríveis, né? Seu amigo tá aqui, à sua disposição. Quando você puder vir, a casa é sua. Obrigado, Beto, que legal. E deixa o Instagram, seu Instagram é @BetoBellini, né? Com Beto 2 L's. Bellini. Com 2 L's, Bellini, com N-I. Bellini. Que bacana, Beto. Eu te agradeço muito. Capitão de 58. É, isso mesmo. Obrigado, viu, Beto? Muito obrigado. Imagina, cara, eu que agradeço. Prazerzão imenso estar aqui com você, viu? Um abraço. Tchau, tchau. Outro, fiquem com Deus.